Senhor, Deus e Pai, nós agradecemos, Jesus, por essa sexta-feira à tarde, que em nome do Senhor, nós possamos crescer em estatura e em conhecimento do Senhor, para que nós possamos estudar um pouquinho mais a Sua Palavra, que a Tua Palavra, que é santa, poderosa e eficaz, venha nos instruir, meu Deus, para que possamos crescer em estatura e em conhecimento do Senhor. Esteja conosco, Pai, esteja com esses que irão representar as suas famílias nesse momento de encontro e que seja tudo para a honra e glória do Senhor. Que nesse momento o Senhor se faça presente, fale conosco, Pai, limpa o nosso coração daquilo que não te agrada e que possamos mais uma vez, Pai, estar na sua presença, no seu altar, suplicando a bênção do Senhor sobre esse encontro de sexta-feira. Que em nome de Jesus nós possamos ter o coração aberto para o Teu Espírito. Que o Senhor cresça e eu diminua para trazer a Tua Palavra que é poderosa, que é eficaz, que nós possamos juntos, para a honra e glória do Senhor, ser abençoado pelo Teu Espírito. Obrigado, Deus, se faça presente nessa live e que em nome de Jesus, todos que estarão comigo esta tarde, que a Tua graça, o Teu amor e a Tua imensa e maravilhosa misericórdia venha abençoar a vida destes Teus filhos. Obrigado, Deus, porque o Senhor é poderoso e nós te louvamos e agradecemos por esse momento. Em nome de Jesus, que nós suplicamos, venha falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Muito obrigado por vocês me darem a oportunidade de entrar no seu lar, de trazer um pouquinho mais da palavra do Senhor, que possamos crescer em estatura e em conhecimento de Jesus. Espero que esse estudo de hoje seja um estudo que faça diferença na sua vida, nesse momento que estamos vivendo de pandemia. É um momento muito difícil e talvez seja esse tema muito importante para os dias atuais. Nós estamos vivendo uma época que as pessoas estão demasiadamente ansiosas. Talvez seja um momento, ou talvez seja essas situações que as famílias estão passando. Eu espero que esse estudo seja para enriquecimento, um pouquinho mais do seu conhecimento bíblico. E esse tema da vitória sobre ansiedade é um tema que é tão atual nos dias de hoje, que eu queria que você pensasse comigo em crescer um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais sobre ansiedade. Essa vitória sobre a ansiedade é tão sério nos dias atuais que nós temos oportunidade de entender como essa situação, como esse estudo deve ser para nós aprendermos um pouquinho sobre ansiedade. Eu não sei se você é uma pessoa ansiosa, mas uma coisa eu tenho certeza: o Senhor Jesus tem planos para todos nós nesse momento de ansiedade. E eu sei que você pode ter vitória sobre a ansiedade, porque a própria palavra de Deus nos garante isso. A palavra de Deus é tão poderosa, é tão eficaz, que nós sabemos que a ansiedade nada se compara com o poder de Deus em nossas vidas. É tão interessante falar sobre a ansiedade, porque a ansiedade tem causado um mal-estar em muitas pessoas. Muitas pessoas têm passado dificuldades e ansiedades. É diferente a ansiedade da depressão, porque a depressão é coisas que passaram, que marcaram e nos fazem refletir em muitos momentos. E a ansiedade é uma coisa futura, onde nós estamos ansiosos por coisas que nem aconteceram ainda, mas podem acontecer. Deus tem mostrado para todos nós que a ansiedade não é simplesmente no passado. A ansiedade é atual. Ela foi, ela é e sempre será um mal que a sociedade vive com essa síndrome de ansiedade. Segundo o dicionário Aurélio,
A ansiedade é o desconforto físico, psíquico, agonia, aflição. No sentido figurado, é um desejo intenso e impetuoso, impaciência, a alvidez do sofrimento no sentido de ausência da tranquilidade, medo, receio. A ansiedade tem causado em muitas pessoas momentos de medo, de aflições, situações e circunstâncias que nem aconteceram, mas essa condição emocional tem tirado do ser humano a esperança no Senhor. Para a psicologia, a condição emocional de sofrimento, definida pela expectativa de que algo inesperado e perigoso aconteça, diante do qual o indivíduo se acha indefeso. Ele tem medo daquilo que possa acontecer. Por isso, ele tem receio. Ele sofre por dentro. E esse sofrer, muitas vezes, são sofrimentos que têm causado em muitas pessoas a ansiedade. A minha pergunta para você: você se considera ansioso? Você é uma pessoa ansiosa? Quando você deseja alguma coisa ou medo de alguma coisa, você se considera ansioso? Isso é uma pergunta que às vezes nós temos que fazer perante o espelho, para nós tratarmos isso, porque a ansiedade, ela pode ser benéfica ou não, sabia? A ansiedade pode trazer muitas coisas benéficas para nós, outras coisas nem tanto. Segundo a OMS, que está muito atual nos dias, nesses momentos, que são os momentos que nós estamos vendo da vacina, se vai ser aprovado ou não, tem falado muito da OMS, Organização Mundial da Saúde. E a OMS diz que o povo brasileiro é o povo mais ansioso do mundo. Existe uma grande diferença entre estar ansioso e ser ansioso. Estar ansioso é normal. Estar ansioso é aquele sentimento que você lutou tanto para conseguir uma viagem, comprou as passagens, você está prestes a viajar. Você está tão ansioso para concretizar esse ato, que ansioso nesse momento é bom, porque traz para você essa ansiedade de, nossa, eu vou e conseguir viajar, eu quero viajar, isso é bom. Quem não se sentiu ansioso por estar prestes a viajar? Ou uma coisa que você lutou tanto para conquistar, você guardou tanto dinheiro, trabalhou tanto, e você está prestes a comprar aquilo que você tanto queria. Essa ansiosidade, estar ansioso nesse momento, é muito bom, porque você está prestes a desfrutar daquilo que você investiu para conquistar. Então, estar ansioso em alguns momentos é bom demais. Mas uma coisa que é perigoso é ser ansioso de fato. Ser ansioso precisa de um tratamento. Uma pessoa que vive intimamente ansiosa por tudo pode causar nele o sofrimento. Uma pessoa que está ansioso, ela não está só simplesmente aquele momento. Ela vive ansiosa. Ela vive com medo do que pode acontecer. Isso precisa diagnosticar e precisa ter um tratamento. Por que isso, Orlando? Porque viver ansioso é um momento muito difícil. Porque você vive todos os momentos da sua vida com medo. Por isso, ser vitorioso na ansiedade é o que a palavra de Deus nos ensina. Tendo vitória na ansiedade, a palavra de Deus está falando desde lá de trás que ansiosidade ou ser ansioso, estar é uma coisa, ser é outra. Estar é querer conquistar. Ser é aquilo que define a sua alma, a sua existência. Por isso, a palavra de Deus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25, base de fundo para o nosso estudo de hoje, vitória sobre a ansiedade. Por isso vos digo, não andeis ansiosos
quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Mas é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário. Uma pergunta que Jesus diz. Da mesma forma, Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz assim: não estáis inquietos por alguma coisa, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. Amém. O que a Bíblia diz sobre ser ansioso? É que nós devemos, mesmo em momentos mais únicos de estar ansioso, nós podemos viver, mas sempre na presença do Senhor. Mas viver a ansiedade de uma forma completa, levando ao sofrimento, nós devemos levantar e levar no altar de Deus e clamar a Ele, porque Ele cuidará de nós. Vitória sobre a ansiedade é uma vida que está no altar de Deus, entregando todos os nossas inquietações, todo o nosso sofrer deve estar no altar de Deus, porque o Senhor se importa conosco de uma forma plena, de uma forma completa. O Senhor não se importa conosco só em uma área, Ele se importa conosco em todas as áreas. Ser ansioso é ter a condição de entender que eu estou levando ao altar de Deus essa ansiedade, esse estado psíquico natural que todo ser humano, de uma forma ou outra, ou de um grau ou outro, tem, que é muito útil a nos alertar um perigo constante, que isso ronda as nossas vidas. Nós precisamos enfrentar essa ansiedade, sabendo que a ansiedade, quando nós vivemos intensamente ela, tem causado sofrimento por tudo o que fazemos. Será que vai acontecer? Será que já está acontecendo? Será que aquilo as pessoas estão querendo me prejudicar? Será que aquilo vai se piorar? Será que essa situação que eu estou vivendo vai se agravar? Vive uma vida de ansiedade. Nem sabe o que vai acontecer, mas ela tem a realidade instalada em seu coração, que possivelmente, imaginavelmente, ele pode imaginar que está prestes a acontecer. Isso tem causado no ser humano uma confusão mental, e a conclusão que a gente chega, que traz sofrimento consigo. Você é ansioso? Eu não sei, eu sou ansioso. Em muitos momentos que eu vivo com uma ansiedade muito profunda. Isso às vezes tem causado em mim muito sofrimento. Eu não sei se você passa por isso. A ansiedade muitas vezes requer até um tratamento. E esse tratamento possui até alguns medicamentos que a gente pode tomar. Porque a ansiedade é um medo constante, que está além, é um frio na barriga, com frequência. Essa ansiedade é tão preocupante para todos nós, que a gente precisa diagnosticar e ver se ela não é só um sentimento naquele momento. Você vive constantemente nessa ansiedade. Se eu perguntar para você, você sabe quais são os sintomas da ansiedade? Como a OMS diz que o povo brasileiro é o povo mais ansioso no mundo, nós estamos vendo isso nos dias atuais. Por essa loucura dessa pandemia, as pessoas estão ansiosas com muitas situações. Você sabe quais são os sintomas principais com relação à ansiedade? Eu vou só dizer alguns para você. Enxergar perigo em tudo. Uma pessoa ansiosa vê perigo em tudo, porque acha que não tem controle. Ela tem um apetite desregulado, ela come em qualquer momento, em qualquer hora. Quando ela está ansiosa, o passatempo dela é abrir a geladeira e comer sem controle. E isso é a ansiedade.
ela tem alterações do sono, ela não dorme direito à noite. Uma pessoa ansiosa, ela vira na cama em todos os lados, ela sempre está preocupada, ela sempre só pensa. E isso tem causado a insônia, não tem dormido, e quando uma pessoa não dorme de uma forma regular à noite, o que acontece no dia seguinte? Se ela trabalha talvez num trabalho perigoso, pode causar acidente. Se ela precisa de atenção, ela não consegue ter atenção. Outra coisa que a ansiedade que trata e nos dá alguns sintomas, que é o medo de falar em público. Isso é ansiedade. As pessoas não conseguem ficar calmas nos momentos de expressar ou viver aquele momento de falar ou de expressar o que está sentindo. Uma tensão muscular. Você já dormiu à noite e acordou no dia seguinte, parece que você apanhou demais à noite? E isso é ansiedade, porque você fica tão tenso na sua musculatura que você só pensa, e no dia seguinte parece que você nem dormiu direito. À noite, você rolou para um lado, rolou para o outro lado, e você não conseguiu dormir. E você não conseguiu diagnosticar o que será que aconteceu comigo à noite. Isso é ansiedade. Preocupações com excesso, tudo de excesso causa temor. E esse temor causa para muitos preocupações sem limites. Se preocupa com tudo. Outro sintoma, fica sempre próximo de ataque de nervo. Tudo é preocupante. Por quê? Porque a ansiedade tem causado a falta de controle nas circunstâncias. Isso é comum para aqueles que são ansiosos. Se preocupa com o próximo passo. O que eu vou fazer? Qual é o problema que eu vou ter se eu não realizar aquilo? O medo irracional sobre tudo. Não tem controle? Causa medo. Não tem controle da situação, ansiedade traz para você sofrimento. São medos irracionais. Se você perguntar para ela o que ela está com medo, ela não sabe dizer a você. Eu tenho medo. São palavras que os ansiosos expressam ou vivem. Outro sintoma da ansiedade, inquietação constante. Pessoa que nunca consegue ficar parado. São inquietações, e se você perguntar por que você está inquieto, não sabe. Porque a vida, a cabeça, a mente já está um passo adiante para que aquilo não dê certo, não vai dar certo, eu não consigo, eu não tenho controle. Isso é uma pessoa ansiosa. Esses sintomas físicos, às vezes, roxos, talvez roxo na perna, roxo no braço, você olha e fala, nossa, será que eu bati em algum lugar? Eu estou com a perna roxa, o braço roxo, ou alguma parte do corpo roxa. Você já viu isso na sua vida? Isso é sintoma da ansiedade. Pensamentos obsessivos. Tudo se torna maior do que realmente é de fato. A ansiosidade é aquele pensamento que quer ser perfeito demais, mas não consegue. É um problema, às vezes, que causa até dor de estômago, indigesto, porque são sintomas que a ansiedade causa para aqueles que passam por ansiedade. Você é ansioso? Você está ansioso? Se você está ansioso, é bom, porque você está pensando em alguma coisa que você conquistou, que você está prestes a fazer, friozinho na barriga, isso é normal. Mas viver ansioso, aí precisa de diagnóstico. Você precisa de acompanhamento psicológico para você tratar essa ansiedade. Isso tem causado, conforme a Bíblia tem nos relatado, que isso é pecado. Sabe por que é pecado? Porque você tira de Deus a oportunidade de Deus te ajudar, de Deus orientar e de Deus direcionar a sua vida. A ansiedade, segundo a OMS, que eu já falei para você,
que o povo brasileiro é ansioso demais é um mal generalizado. Imagine só, você estiver conversando com um grupo de pessoas, não importa a quantidade, 3, 4, 5 pessoas, e nesse grupo possui 90% dos participantes da conversa pessoas ansiosas. Como será a conversa desse grupo? Já parou para pensar? Você conversando num grupo e uma pessoa mais ansiosa que outra. O que vai acontecer com esse grupo? Por isso, viver a ansiedade de uma forma plena é sofrer. A ansiedade tornou-se uma epidemia, assim como o coronavírus. Você sabe que o coronavírus exaltou no coração do homem a palavra ansiedade na essência. Porque as pessoas estão desenfreadas no viver. Não tem controle e olham para a pandemia e começam a viver. Estou preocupado, o que vai acontecer, qual será o dia de amanhã. Por isso, nessa pandemia, ficou tão claro a ansiedade, que as pessoas estão desenvolvendo isso. Estão trazendo para as suas relações. Elas estão ansiosas. Somos uma geração, uma sociedade que sofre de uma doença chamada ansiedade. E as pessoas não percebem. A ansiedade de viver e olhar para o futuro é saber que não tem controle e sofre com isso. E eu quero dizer a você, meu irmão e minha irmã, que está comigo esta tarde, que você pode ter ansiedade sim, mas ela tem cura. E essa cura, essa vitória que você pode ter sobre a ansiedade, é uma vitória que a palavra de Deus já nos orientou, já falou conosco. Ficar ansioso, muitas vezes, é uma forma de simplesmente sobreviver. Mas essa ansiedade não pode ser uma ansiedade que você vive sofrendo, porque você simplesmente sobrevive. A ansiedade traz para nós problemas com a família. Quantas famílias estão ansiosas demais com o futuro, estão brigando entre si, desavenças sem limites, e se preocupam com o futuro, uma busca alucinada pelo sucesso, que trabalha, se preocupa, e acaba se envolvendo de uma forma, de uma carga sobrenatural no trabalho. Isso é ansiedade. Por quê? Porque traz mudanças de hábitos em sua vida. Tornam-se indivíduos mais egoístas, individualistas, gananciosos, materialistas. Você conhece pessoas assim? Você vive assim? Eu quero dizer para você que muitas vezes a pessoa é tão ansiosa e se envolve tanto no trabalho que acaba sendo explorado pelo trabalho e para o trabalho. Não vive uma lógica de que a família é importante, que os relacionamentos são importantes, que as pessoas são importantes. E muitas vezes nós estamos vivendo uma época de pessoas tão achando que o melhor é ter do que ser. E se envolve de uma forma que trabalham tanto em buscar ter, e às vezes não conseguem aquilo que buscam, almejam. E a ansiedade traz para eles um desejo de se tornar, dever ser humano, o homem, ter mais, o que muitos buscam, e acabam sendo ser menos. Não conseguem, sofrem. Por quê? Porque o importante é ter? Não, o importante é ser. Ter mais coisas, ter mais felicidade. Tirou o tempo, muitas vezes, das pessoas estarem com a família e com Deus. A ansiedade tem trazido a inquietação de muitas pessoas. A inquietação do ânimo, a inquietação do espírito, preocupação excessiva, é um mal tão terrível que rouba a paz, a alegria
torna pessoas tensas, relacionamentos está por um trio triste para terminar. Por quê? Porque a ansiedade tomou conta do ser. Causam sofrimento, doenças psicossomáticas. Por isso, meu irmão e minha irmã, a ansiedade tem provocado em muitas pessoas. Aquilo que eu falei que você pode diagnosticar é uma coisa tão clara hoje. Tira o sono, provoca insônia, um desejo descontrolado de comer, tira o apetite, um apetite excessivo, as mãos constantemente suadas, preocupação com o dia de amanhã, temor, ataque de pânico, falta de ar, parece que vai morrer e não sabe nem o motivo. Por quê? Porque a ansiedade está imperando na sua vida. Você quer ter vitória sobre a ansiedade? Eu digo a você que a ansiedade é um pecado aos olhos de Deus. À primeira vista podemos até pensar que a ansiedade é algo assim tão banal que nem pecado seria. Talvez se eu perguntasse para você em outro momento, você falaria, não é nem pecado isso, a ansiedade é um problema psíquico. Mas aos olhos de Deus, a ansiedade é pecado. Quando ficamos ansiosos, isso significa que estamos tendo um tipo de comportamento que desagrada a Deus. Você acha que Deus é suficiente para a sua vida? Você acha que Deus é aquilo que você precisa? Você acha que Deus é o suficiente para te dar aquilo que você tanto tem buscado? Mas a ansiedade tira Deus de foco, tira Deus do trono. A ansiedade tira Deus do coração. A ansiedade coloca Deus não em destaque, coloca Deus como insuficiente. E se Deus é insuficiente, Ele não vai resolver o meu problema. Se Deus é aquele que não pode cuidar de mim das necessidades básicas, então Ele não é bom para mim. Se Deus não é aquele que eu sirvo e que me traz aquilo que eu tanto desejo, e a Bíblia diz que o desejo do coração é a saída para o pecado. Ser ansioso demais, quando você coloca olhando para Deus e acha que Deus não vê como pecado, você diz, eu vivo de qualquer jeito, de qualquer forma. Quando estamos ansiosos, demonstramos algumas coisas que eu queria que você prestasse atenção, por exemplo. A falta de fé em Deus. A falta de fé em Deus. Quando nós achamos que o Senhor não é suficiente para a minha fé, por que eu vou ter fé em Deus? Por que eu posso ter fé que Ele pode trazer aquilo que eu necessito? Isso traz para os ansiosos que Deus não é onipotente, onipresente, onisciente, que Deus, os atributos dele de saber tudo, estar em qualquer lugar e poder fazer tudo, Ele não é suficiente para mim. Por isso, ser ansioso é preocupante demais. A ansiedade demonstra que, além da falta de fé, há incredulidade. Eu não preciso crer nele. Ele não traz aquilo que eu peço, aquilo que eu preciso. Olha que perigoso. Sem fé e sem crer nele, pode trazer para mim uma falta de confiança nele. E eu sei que você não é assim, porque você confia no Senhor. Você tem fé em Deus. Você sabe que ao crer nesse Deus, Ele tem poder para ajudar. Mas quando somos ansiosos demais, não temos fé, incredulidade impera no nosso coração e ao mesmo tempo a falta de confiança, eu não creio no poder de Deus, a descrença no poder dele. Isso só pode ser pecado. É o mesmo que dizermos a Deus, por exemplo, o Senhor não tem poder, o Senhor não cumpre suas promessas, o Senhor não me ama. Olha que palavras fortes. Para aquele que é cristão, não deve imperar essas palavras nos lábios.
A vitória sobre a ansiedade é aquilo que o Senhor quer para todos nós. Se você é ansioso, meu irmão e minha irmã, eu quero dizer para você, você consegue ter vitória sobre a ansiedade. Basta você ter no coração algumas atitudes, porque quando nós demonstramos que a ansiedade impera no nosso coração, essas atitudes que eu acabei de falar para você, falta de fé, incredulidade, falta de confiança, descrença, quando nós temos isso em nossos lábios e ao mesmo tempo em nossas atitudes, o que mais pode entristecer no coração de Deus se não for essas atitudes? Eu sei que ser ansioso às vezes está além da nossa compreensão. Mas quando buscamos ajuda, não só ajuda profissional como um psicólogo, e eu acho que a melhor ajuda que nós podemos procurar, que é de graça e pela graça do Senhor, é a ajuda que Deus nos oferece através disso aqui. Isso aqui é a ajuda que a gente precisa para sair da ansiedade. É tão claro isso, que eu quero que você entenda que quando deixamos o amor de Deus de lado, nós precisamos ter cuidado. Porque esse cuidado, começamos a ficar ansiosos demais quando nós não temos certeza que Deus está cuidando de todos nós. O Senhor quer dizer para o meu coração e a minha ansiedade que Ele está no controle da minha vida e do meu caminhar. Ele está no controle do meu trabalho, Ele está no controle da minha família, Ele está no controle da minha provisão, Ele está no controle até dessa pandemia. E isso eu tenho que ter a certeza para entender que a vitória que Deus pode me dar está no meio de todas essas situações que muitas vezes são fora de controles. Por isso o controle sempre está na mão de Deus, nunca no meu controle. A ansiedade é o Senhor querer dar vitória para nós. A ansiedade quer tirar essa vitória. E eu sei que você é vitorioso. E nesse estudo de hoje, que eu queria dizer para você que você pode ter vitória sobre a ansiedade, sobre essa síndrome da ansiedade. Coisas que você não sabe o que vai acontecer ainda. É um futuro. Está na mão de Deus. E quando você entrega na mão de Deus, a primeira coisa que você tem que entender é que a ansiedade é pecado. E como você já compreendeu que a ansiedade é pecado, eu quero que você no seguinte passo entenda que a ansiedade deve estar na mão de Deus, porque é Deus que resolve os nossos problemas. Há muitos problemas que eu e você não conseguimos resolver, como essa pandemia. Essa briga política que estão fazendo com essa pandemia é uma vergonha. E a mesma OMS que diz como nós devemos agir com protocolos de segurança, é a mesma OMS que fala que o brasileiro é o povo mais ansioso do mundo. Isso é uma coincidência? Creio que não. Em Mateus capítulo 6, eu queria que você agora prestasse atenção nesses versículos que eu vou dizer a você e guardasse no seu coração, para que esses versículos tragam a você a direção para a sua vida, para você sair da ansiedade, para você ter vitória sobre a ansiedade, porque eu sei que Deus pode te dar. Se você é uma pessoa ansiosa, assim como eu, vamos entregar no altar de Deus agora e vamos pedir a Ele para que Ele nos dê vitória sobre a ansiedade. Primeiro versículo que eu queria dizer a você, que está em Mateus capítulo 6, versículo 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Sabe o que está dizendo aqui? Quem de nós pode acrescentar 1 centímetro à nossa altura? Eu e você não tem poder para isso. Só o Senhor tem. É tão natural você crescer na vida, crescer no conhecimento, crescer na estatura,
que a palavra de Deus tem mostrado para mim e para você, que Deus está no controle de tudo isso. Não sou eu e não é você. Por isso, como diz em Mateus 6:27, nós precisamos ter cuidado com isso, quando achamos que nós somos os controladores da nossa existência. Nós não somos. Só existe um. Por isso, há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para plantar, há tempo para colher. Há tempo para tudo nessa vida. Mas esse tempo, o único que destina o tempo é Deus. Por isso entrega na mão deles em nome do Senhor. É o Senhor que pode fazer. O próximo passo, quando você identifica que a ansiedade é pecado, é que quando você identifica que o amor, a ternura e a dedicação de Deus, ele é fiel para cumprir. Em Mateus 6, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25 a 30, diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que um mantimento, e o corpo mais do que um vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial que as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Versículo 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua altura? Já lemos. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhais para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Sabe o que está dizendo nesses versículos de Mateus capítulo 6, de 25 a 30? Não se preocupe com nada. Entregue tudo nas mãos de Deus. O que você veste, o que você come, com o seu trabalho, as suas finanças, tudo deve estar na mão de Deus. A sua saúde, é Deus que tem poder para fazer coisas grandiosas, porque Ele nos ama. A gente pode ter vitória sobre a ansiedade quando nós temos certeza que quem impera no nosso coração não é a síndrome da ansiedade, é o meu coração, é o altar de Deus. E no meu coração eu posso dizer para Ele que eu lanço sobre Ele toda a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim e de você. Isso diz em 1 Pedro 5,7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A ansiedade pode querer nos sufocar, mas o Senhor quer nos libertar. Se você entender que a ansiedade não vai vencer a sua vida, porque Deus está com você, se Ele cuida de passarinhos, se Ele cuida da erva do campo, se Ele cuida de todo mundo, você acha que Ele não cuidará de você que teme a Ele, que serve a Ele, que tem fé nele? Você acha que Ele não cuidará de você? Por isso, meu irmão e minha irmã, a ansiedade, que é um sentimento descontrolado do seu futuro, deve ser entregue aos pés e ao altar de Cristo, para que Cristo nos ajude a vencer essa ansiedade e não se preocupar com o dia de amanhã. Eu sei que essa ansiedade, nesse momento que estamos vivendo, é muito difícil. Essa ansiedade é muito difícil. É muito difícil ter controle, é muito difícil parar de pensar. Eu sei disso, eu passo por isso. Mas eu quero dizer a você, todo dia eu entrego no altar do Senhor. Todo dia eu peço para Ele. Todo dia eu clamo a Ele.
porque esse mundo está maluco. Esse mundo estão vivendo com situações que está fora de controle. E é tão interessante isso que Hebreus capítulo 13, versículo 5 e versículo 6 diz assim: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Eu só posso estar ansioso nas mãos de Deus, porque é lá que o Senhor pega o meu sentimento e o meu coração e me abençoa. Quando você tiver com síndrome da ansiedade, momentos de fora de controle, eu quero dizer para você: entregue no altar de Deus. Não fique ansioso com as suas finanças, não fique ansioso com a sua saúde, não fique ansioso com a sua família. Não traga para você esses sentimentos que nos machucam, que são sentimentos que muitas vezes o pecado nos leva à sarjeta. É isso que o inimigo quer fazer. E eu quero dizer a você: sai dela e levanta para a vitória em nome de Jesus. Porque se o Senhor, que é todo poderoso e é todo real, Ele quer te dar vitória. Por isso que a palavra de Deus nos diz, nesses versículos que nós lemos, é que não adianta ficar preocupado com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Já temos mal o suficiente para viver aquele dia. E quando nós estamos entregando no altar de Deus, nós temos a certeza que Ele está no controle. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu estou dizendo para você que o primeiro, olhando para esse estudo, eu estou me vendo que eu preciso trabalhar a ansiedade em mim. E eu queria compartilhar com você isso, que você pode ter vitória sobre a ansiedade. Pessoas perfeccionistas demais são tremendamente afetadas por síndrome da ansiedade. Porque tudo não está no nosso controle, tudo está no controle de Deus. Mas em Salmo 40:17 diz assim: mas eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Que nós possamos pedir para Deus vir nessa situação. E que você agora, talvez, entenda que o melhor remédio para a ansiedade esteja como o Senhor está tratando em todos esses versículos. Quando você suplica a Deus, quando você ora a Ele, quando você pede a Ele, Ele vai te abençoar. E a partir desse momento, nós vamos entregar no altar do Senhor essa ansiedade e pedir para Ele: venha nos ajudar, Pai. Venha tirar de nós esse sentimento que nos causam tanta derrota. Eu quero que você, meu irmão, com esse estudo, seja vitorioso no Senhor. E essa vitória sobre a ansiedade é só Deus que pode te dar. Não adianta pensar no dia de amanhã. Não adianta dormir pensando e acordar pensando. Não adianta querer ter controle das situações que você não tem. Eu não tenho, nós não temos. É só o Senhor. Quando nós buscamos a presença de Deus e descansamos na promessa dEle, é lá que teremos vitória. É lá que o Senhor nos dará a vitória que tanto precisamos. Eu queria, meu irmão, que esse estudo esteja direcionando a sua vida e que você esteja colocando toda a sua ansiedade agora no altar de Deus. Se você está preocupado com uma situação, se essa situação tem tirado o seu sono, tem mudado o seu apetite, você tem acordado com dores em todo o corpo, você identificou algumas manchas roxas
no seu corpo que tem causado muito sofrimento para você. Parece que você não dorme. Parece que você está muitas vezes preocupado com tudo e com todos. Eu quero dizer a você, agora eu queria orar por você e pedir ao nosso Senhor Jesus que traga paz no seu coração, para que você tenha uma noite abençoada, um final de semana cheio da graça do Senhor, a paz de Cristo em sua vida, e que você seja vitorioso dessa síndrome de ansiedade, porque podemos ter vitória sobre a ansiedade se o Senhor estiver no trono do meu coração. Quero que você agora entregue no altar de Deus. Vamos fazer uma recapitulação. Recapitule aquilo que está tirando paz. Está tirando de você toda a paz que você necessita. E entrega no altar de Deus agora. Eu queria orar por você e pedir que o Senhor Jesus venha te dar a alegria e a paz necessária para você viver esses dias de pandemia em nome do Senhor. Ore comigo agora, em nome de Jesus. Eu quero abençoar a sua vida. Muito obrigado por você me dar a oportunidade de ir até a sua casa e dizer que você pode ter vitória sobre a ansiedade em nome do Senhor. Ore comigo, por favor. Pai Celestial, nós te damos graças por essa sexta-feira à tarde. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o único Deus que veio até essa terra e morreu na cruz, levando toda a nossa ansiedade junto com a cruz, para que possamos ter esperança no dia de amanhã, sabendo que o Senhor pode nos dar a paz devida. Só o Senhor é aquele Deus poderoso que tem para nós coisas boas, Pai. Tira do coração desse meu irmão e da minha irmã a preocupação com o dia de amanhã, preocupação de perder o emprego, preocupação de não arrumar um emprego, preocupação com o alimento, preocupação com a saúde, preocupação com a família. Deus Todo-Poderoso, Pai, traz o que esse meu irmão e minha irmã precisa em nome de Jesus. E traga a paz do Senhor para essa casa, Pai. Estamos prestes a comemorar o nascimento do Senhor Jesus. Que esse Natal seja um Natal de paz, porque sabemos que o Deus conosco veio a esse mundo para mostrar para nós que nós conseguimos ter vitória sobre a ansiedade, trazendo a salvação. Por isso, Deus, cuida desse meu irmão e minha irmã agora em nome do Senhor, e que eles possam ter a certeza que eles podem ter vitória sobre a ansiedade. Deus, nós clamamos ao Senhor, entrego no seu altar essas vidas, pedindo a Ti, traz paz e alegria do Senhor nessa casa e nessa família agora, em nome de Jesus. Nós clamamos e agradecemos, e eu entrego esses meus irmãos e irmãs no Teu altar. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande, belo e maravilhoso amor do nosso Deus Todo-Poderoso, e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe meu irmão e minha irmã. Você pode ter vitória sobre a ansiedade se você fizer e implantar na sua vida esses versículos que nós lemos, porque a vitória sobre a ansiedade está no altar de Deus. Entrega toda a sua ansiedade para o Senhor, e o mais, tudo Ele fará, porque o Senhor é bom e é poderoso em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado por essa sexta-feira você estar comigo. Um grande abraço, um beijo no coração. Espero você amanhã à noite às 19 horas para nós louvarmos ao Senhor. Também espero você no domingo para o culto de ceia. Prepara aí na sua casa todos os elementos aí para a ceia, todos os alimentos para nós desfrutarmos do cálice e também do pão. Que em nome de Jesus você esteja comigo neste domingo para nós participarmos dessa ceia maravilhosa do Senhor. Deus abençoe. Tenha um feliz final de semana cheio da graça e do amor de Jesus.
Fiquem com Deus todos vocês. Um grande abraço. Chega de ansiedade. Vitória sobre ela, porque Deus é bom e Deus é maravilhoso. Deus abençoe. Fique com Deus. Até amanhã à noite.